3, 2, 1 Todo dia um novo livro foi criado visando a difusão de conhecimento e acessibilidade, não só aos que não podem enxergar, mas também todos aqueles que têm sede de conhecimento. Se gostou da iniciativa, nos ajude se inscrevendo e compartilhando. Bem, como todo livro é uma viagem, boa jornada. Teoria pura do direito. Hans Kelsen. Parte 2. Capítulos de 1 a 6. Direito e moral. 1. As normas morais como normas sociais. Ao definir o direito como norma, na medida em que ele constitui o objeto de uma específica ciência jurídica, delimitamo-lo em face da natureza e, ao mesmo tempo, delimitamos a ciência jurídica em face da ciência natural. Ao lado das normas jurídicas, porém, há outras normas que regulam a conduta dos homens entre si, isto é, normas sociais, e a ciência jurídica não é, portanto, a única disciplina dirigida ao conhecimento e à descrição de normas sociais. Essas outras normas sociais podem ser abrangidas sob a designação de moral e a disciplina dirigida ao seu conhecimento e descrição pode ser designada como ética 1. Na medida em que a justiça é uma exigência da moral, na relação entre a moral e o direito está contida a relação entre a justiça e o direito 2. A tal propósito deve notar-se que, no uso corrente da linguagem, assim como o direito é confundido com a ciência jurídica, a moral é muito frequentemente confundida com a ética, e afirma-se desta o que só quanto a que lei está certo, que regula a conduta humana, que estatui deveres e direitos, isto é, que estabelece autoritariamente normas, quando ela apenas pode conhecer e descrever a norma moral posta por uma autoridade moral ou consuetudinariamente produzida. A pureza de método da ciência jurídica é então posta em perigo, não só pelo fato de se não tomarem em conta os limites que separam esta ciência da ciência natural, mas muito mais ainda pelo fato de ela não ser, ou de não ser com suficiente clareza, separada da ética, de não se distinguir claramente entre direito e moral. O caráter social da moral é por vezes posto em questão apontando-se que, além das normas morais que estatuem sobre a conduta de um homem em face de outro, há ainda normas morais que prescrevem uma conduta do homem em face de si mesmo, como a norma que proíbe o suicídio ou as normas que prescrevem a coragem ou a castidade. O certo, porém, é que também estas normas apenas surgem na consciência de homens que vivem em sociedade. A conduta do indivíduo que elas determinam apenas se refere imediatamente, na verdade, a este mesmo indivíduo, imediatamente, porém, refere-se aos outros membros da comunidade. Na verdade, só por causa dos efeitos que esta conduta tem sobre a comunidade é que ela se transforma, na consciência dos membros da comunidade, numa norma moral. Também os chamados deveres do homem para consigo próprio são deveres sociais. Para um indivíduo que vivesse isolado não teriam sentido. 2. A moral como regulamentação da conduta interior. A distinção entre a moral e o direito não pode referir-se à conduta a que obrigam os homens e as normas de cada uma destas ordens sociais. O suicídio não pode ser apenas proibido pela moral mas tem de o ser também pelo direito, a coragem e a castidade não podem ser apenas deveres morais, são também deveres jurídicos. E também a concepção, frequentemente seguida, de que o direito prescreve uma conduta externa e a moral uma conduta interna não é acertada. As normas das duas ordens determinam ambas as espécies de conduta. A virtude moral da coragem não consiste apenas no estado de alma de ausência de medo, mas também numa conduta exterior condicionada por aquele estado. E, quando uma ordem jurídica proíbe o homicídio, proíbe não apenas a produção da morte de um homem através da conduta exterior de um outro homem, mas também uma conduta interna, ou seja, a intenção de produzir um tal resultado. A conduta interna, que é moral, diferentemente do direito segundo o ponto de vista de muitos filósofos moralistas, deverá consistir em uma conduta que, para ser moral, terá de ser realizada contra a inclinação 3 ou o que é o mesmo contra o interesse egoístico. Na medida em que isso não signifique senão que subsiste o dever de realizar determinada conduta, estatuído por uma norma moral, ou seja, que esta norma vale, mesmo quando a inclinação ou o interesse egoístico se oponham à conduta prescrita, poderá afirmar-se justamente o mesmo dos deveres estatuídos através de normas jurídicas.
Não pode evitar-se que a ordem social prescreva uma conduta que possivelmente vá dirigida contra qualquer inclinação ou interesse egoístico dos indivíduos cujas condutas o ordenamento regula. Prescrever apenas uma conduta que corresponda a todas as inclinações ou interesses egoísticos dos destinatários das normas seria supérfluo, pois que os homens seguem as suas inclinações ou procuram realizar os seus interesses egoísticos mesmo sem a tal serem obrigados. Uma ordem social, ou seja, uma norma que prescreve uma determinada conduta humana, apenas tem sentido se a situação deve ser diferente daquela que resultaria do fato de cada qual seguir as suas próprias inclinações ou procurar realizar os interesses egoístas que atuariam na ausência da validade e eficácia de uma ordem social. Por outras palavras, aquela ordem só tem sentido se os indivíduos se devem conduzir mesmo contra estas inclinações ou interesses egoísticos. Neste ponto importa notar que, quando os indivíduos submetidos à ordem social se comportam de fato em conformidade com as normas desta ordem, isso também sucede apenas porque tal conduta corresponde à sua inclinação ou interesse egoístico, uma inclinação e um interesse egoístico que são provocados pela ordem social e que possivelmente mas não necessariamente são contrários à inclinação ou ao interesse egoístico que existiria se não for a intervenção da ordem social. O homem pode ter inclinações ou interesses que mutuamente se contradizem. A sua conduta efetiva depende de qual seja a inclinação mais intensa, de qual seja o interesse mais forte. Nenhuma ordem social pode precludir as inclinações dos homens, ou seus interesses egoísticos, como motivos das suas ações e omissões. Ela apenas pode, se quer ser eficaz, criar para o indivíduo a inclinação ou interesse de se conduzir em harmonia com a ordem social e se opor às inclinações ou interesses egoísticos que, na ausência daquela, atuariam. No entanto, a doutrina ética acima referida é por vezes entendida no sentido de que apenas uma conduta dirigida contra a inclinação ou interesse egoístico tem valor moral. 4. Como ter valor moral não significa se não corresponder a uma norma moral, afirmar esta doutrina implica afirmar-se que a moral não prescreve senão que o indivíduo deve, na sua conduta, reprimir as suas inclinações, não realizar os seus interesses egoísticos, mas agir por outros motivos. Quer isto dizer que a norma moral 44 apenas se refere aos motivos da conduta. A parte o fato de que a satisfação da exigência de que devemos agir por outros motivos que não a nossa inclinação ou o nosso interesse egoístico é psicologicamente impossível, uma moral cuja norma apenas se refira aos motivos da conduta pressupõe uma outra ordem social que prescreva uma conduta externa. A norma de uma moral que apenas se refere aos motivos da conduta externa é imperfeita ou incompleta, apenas pode valer em combinação com as normas que prescrevem a conduta externa, e também estas normas têm de ser normas morais. Nem toda e qualquer conduta pode ser moral apenas por ser realizada contra a inclinação ou no interesse egoístico. Se alguém obedece ao comando de outrem que lhe ordena a execução de um homicídio, a sua ação não pode ter qualquer valor moral, mesmo que seja realizada contra a sua inclinação ou no seu interesse egoístico, enquanto o homicídio for proibido, isto é, considerado como desvalioso, pela ordem social que se pressupõe como válida. Uma conduta apenas pode ter valor moral quando não só o seu motivo determinante como também a própria conduta correspondam a uma norma moral. Na apreciação moral o motivo não pode ser separado da conduta motivada. Por esta razão ainda, o conceito de moral não pode ser limitado à norma que disponha, reprime as suas inclinações, deixa de realizar os seus interesses egoísticos. Mas a verdade é que somente se o conceito de moral for assim delimitado é que moral e direito se podem distinguir pela forma indicada, referir-se àquela conduta interna ao passo que este também dispõe sobre a conduta externa. 3. A moral como ordem positiva sem caráter coercitivo. O direito e a moral também não se podem distinguir essencialmente com referência à produção ou aplicação das suas normas. Tal como as normas do direito, também as normas da moral são criadas pelo costume ou por meio de uma elaboração consciente, v.g. por parte de um profeta ou do fundador de uma religião, como Jesus.
Neste sentido, a moral é, como o direito, positiva, e só uma moral positiva tem interesse para uma ética científica, tal como apenas o direito positivo interessa a uma teoria científica do direito. É verdade que uma ordem moral não prevê quaisquer órgãos centrais, isto é, órgãos funcionando segundo o princípio da divisão do trabalho, para a aplicação das suas normas. Esta aplicação consiste na apreciação moral da conduta de outrem regulada por aquela ordem. Mas também uma ordem jurídica primitiva é completamente descentralizada e não pode, portanto, distinguir-se, sob este aspecto, de uma ordem moral. E muito significativo é este propósito que por vezes não se queira conferir senão o valor de moral internacional ao direito internacional geral, que é um direito completamente descentralizado. Uma distinção entre o direito e a moral não pode encontrar-se naquilo que as duas ordens sociais prescrevem ou proíbem, mas no como elas prescrevem ou proíbem uma determinada conduta humana. O direito só pode ser distinguido essencialmente da moral quando, como já mostramos, se concebe como uma ordem de coação, isto é, como uma ordem normativa que procura obter uma determinada conduta humana ligando a conduta oposta a um ato de coerção socialmente organizado, enquanto a moral é uma ordem social que não estatui quaisquer sanções desse tipo, visto que as suas sanções apenas consistem na aprovação da conduta conforme as normas e na desaprovação da conduta contrária às normas, nela não entrando sequer em linha de conta, portanto, o emprego da força física. 4. O direito como a parte da moral. Estabelecido que o direito e a moral constituem diferentes espécies de sistemas de normas, surge o problema das relações entre o direito e a moral. Esta questão tem um duplo sentido. Pode com ela pretender-se indagar qual a relação que de fato existe entre o direito e a moral, mas também se pode pretender descobrir a relação que deve existir entre os dois sistemas de normas. Estas duas questões são confundidas uma com a outra, o que conduz a equívocos. A agudo primeira questão responde-se por vezes que o direito é por sua própria essência moral, o que significa que a conduta que as normas jurídicas prescrevem ou proíbem também é prescrita ou proibida pelas normas da moral. E acrescenta-se que, se uma ordem social prescreve uma conduta que a moral proíbe, ou proíbe uma conduta que a moral prescreve, essa ordem não é direito porque não é justa. A questão, porém, é também respondida no sentido de que o direito pode ser moral no sentido acabado de referir, isto é, justo, mas não tem necessariamente de ser que uma ordem social que não é moral, ou seja, justa, pode, no entanto, ser direito, se bem que se admita a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, deve ser justo. Quando se entende a questão das relações entre o direito e a moral como uma questão acerca do conteúdo do direito e não como uma questão acerca da sua forma, quando se afirma que o direito por sua própria essência tem um conteúdo moral ou constitui um valor moral, com isso afirma-se que o direito vale no domínio da moral, que o direito é uma parte constitutiva da ordem moral, que o direito é moral e, portanto, é por essência justo. Na medida em que uma tal tese vise uma justificação do direito e é este seu sentido próprio, tem de pressupor que apenas uma moral que é a única válida, ou seja, uma moral absoluta, fornece um valor moral absoluto e que só as normas que correspondam a esta moral absoluta e, portanto, constituam o valor moral absoluto, podem ser consideradas direito. Quer dizer, parte-se de uma definição do direito que o determina como a parte da moral, que identifica direito e justiça. 5. Relatividade do valor moral. Se, do ponto de vista de um conhecimento científico, se rejeita o suposto de valores absolutos em geral e de um valor moral absoluto em particular, pois um valor absoluto apenas pode ser admitido com base numa crença religiosa na autoridade absoluta e transcendente de uma divindade se aceita, por isso, que desse ponto de vista não há uma moral absoluta, isto é, que seja a única válida, excluindo a possibilidade da validade de qualquer outra, se nega que o que é bom e justo de conformidade com uma ordem moral é bom e justo em todas as circunstâncias, e o que segundo esta ordem moral é mau em todas as circunstâncias, se concede que em diversas épocas, nos diferentes povos até no mesmo povo dentro das diferentes categorias, classes e profissões valem sistemas morais muito diferentes e contraditórios.
entre si, que em diferentes circunstâncias pode ser diferente o que se toma por bom e mal, justo e injusto, e nada há que tenha de ser havido por necessariamente bom ou mal, justo ou injusto em todas as possíveis circunstâncias, que apenas há valores morais relativos. Então a afirmação de que as normas sociais devem ter um conteúdo moral, devem ser justas, para poderem ser consideradas como direito, apenas pode significar que estas normas devem conter algo que seja comum a todos os sistemas de moral enquanto sistemas de justiça. Em vista, porém, da grande diversidade daquilo que os 46 homens efetivamente consideram como bom e mal, justo e injusto, em diferentes épocas e nos diferentes lugares, não se pode determinar qualquer elemento comum aos conteúdos das diferentes ordens morais. Tem-se afirmado que uma exigência comum a todos os sistemas de moral seria conservar a paz, não exercer violência sobre ninguém. Mas já Heráclito ensinou que a guerra não só é o pai, isto é, a origem de tudo, mas também o rei, isto é, a mais alta autoridade normativa, o mais alto valor, sendo, portanto, boa, que o direito é luta e que a luta, por isso, é justa. 6. E até Jesus diz: eu não vim para trazer a paz à terra, mas a discórdia. 7. Portanto, não proclama de forma alguma, pelo menos para a ordem moral deste mundo, a paz como o valor mais alto. Poderá negar-se que também hoje, segundo a convicção de muitos, a guerra tem valor moral porque possibilita a comprovação das virtudes, a realização de ideias que se colocam em plano mais alçado que os valores da paz? Ou é porventura a moral do pacifismo uma moral indiscutida? Corresponde à filosofia da vida do liberalismo segundo a qual a competição, a luta da concorrência, garantem a melhor situação possível da sociedade, ao ideal da paz? Este não representa de forma alguma para todos os sistemas de moral o valor mais elevado, e para muitos nem sequer representa qualquer valor. E, mesmo que se pudesse determinar um elemento comum a todos os sistemas morais até aqui vigentes, ainda assim não haveria razão suficiente para não considerar como moral ou justa e, portanto, para não considerar como direito, uma ordem de coação que não contivesse aquele elemento e prescrevesse uma conduta que ainda não tivesse sido considerada em qualquer comunidade, como boa ou justa, ou proibisse uma conduta que ainda não tivesse sido considerada em qualquer comunidade como mal ou injusta. Com efeito, quando se não pressupõe qualquer a priori como dado, isto é, quando se não pressupõe qualquer valor moral absoluto, não se tem qualquer possibilidade de determinar o que é que tem de ser havido, em todas as circunstâncias, por bom e mal, justo e injusto. E, nesse caso, não se poderá negar que também aquilo que a ordem coercitiva em questão prescreve pode ser tido por bom ou justo, e aquilo que ela proíbe por mal ou injusto, e que, portanto, também ela é relativamente moral ou justa. O que é necessariamente comum a todos os sistemas morais possíveis não é outra coisa senão a circunstância de eles serem normas sociais, isto é, normas que estatuem, quer dizer, estabelecem como devida, devendo ser, uma determinada conduta de homens referida imediata ou imediatamente a outros homens. O que é comum a todos os sistemas morais possíveis é a sua forma, o dever ser, o caráter de norma. O agudo moralmente bom, o que corresponde a uma norma social que estatue uma determinada conduta humana, é moralmente mau o que contraria uma tal norma. O valor moral relativo é constituído por uma norma social que estabelece um determinado comportamento humano como devido, devendo ser. Norma e valor são conceitos correlativos. Sob estes pressupostos, a afirmação de que o direito é, por sua essência, moral, não significa que ele tenha um determinado conteúdo, mas que ele é norma e uma norma social que estabelece, com o caráter de devida, como devendo ser, uma determinada conduta humana. Então, neste sentido relativo, todo direito tem caráter moral, todo direito constitui um valor moral, relativo. Isto, porém, quer dizer, a questão das relações entre o direito e a moral não é uma questão sobre o conteúdo do direito, mas uma questão sobre a sua forma. Não se poderá então dizer, como por vezes se diz, que o direito não é apenas norma, ou comando, mas também constitui ou corporiza um valor. Uma tal afirmação só tem sentido pressupondo-se um valor divino absoluto.
Com efeito, o direito constitui um valor precisamente pelo fato de ser norma, constitui o valor jurídico que, ao mesmo tempo, é um valor moral, relativo. Ora, com isto mais se não diz senão que o direito é norma. Por tal forma, pois, não se aceita de modo algum a teoria de que o direito, por essência, representa um mínimo moral, que uma ordem coercitiva, para poder ser considerada como direito, tem de satisfazer uma exigência moral mínima. Com esta exigência, na verdade, pressupõe-se uma moral absoluta, determinada quanto ao conteúdo, ou, então, um conteúdo comum a todos os sistemas de moral positiva. Do exposto resulta que o que aqui se designa como valor jurídico não é um mínimo moral neste sentido, e especialmente que o valor de paz não representa um elemento essencial ao conceito de direito. 6. Separação do direito e da moral. Se supusermos que o direito é, por sua essência, moral, tem caráter moral, então não faz qualquer sentido a exigência feita sob o pressuposto da existência de um valor moral absoluto de que o direito deve ser moral. Uma tal exigência apenas tem sentido, e a moral para o efeito pressuposta somente representa um critério de valoração relativamente ao direito, quando se admita a possibilidade de um direito imoral, de um direito moralmente mau, e, por consequência, quando na definição de direito não entre o elemento que representa um conteúdo moral. Quando uma teoria do direito positivo se propõe distinguir direito e moral em geral e direito e justiça em particular, para os não confundir entre si, ela volta-se contra a concepção tradicional, tida como indiscutível pela maioria dos juristas, que pressupõe que apenas existe uma única moral válida que é, portanto, absoluta, da qual resulta uma justiça absoluta. A exigência de uma separação entre direito e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta moral absoluta, única válida, da moral por excelência, de amoral. Se pressupusermos somente valores morais relativos, então a exigência de que o direito deve ser moral, isto é, justo, apenas pode significar que o direito positivo deve corresponder a um determinado sistema de moral entre os vários sistemas morais possíveis. Mas com isto não fica excluída a possibilidade da pretensão que exige que o direito positivo deve harmonizar-se com outro sistema moral e com ele venha eventualmente a concordar de fato, contradizendo um sistema moral diferente deste. Se, pressupondo a existência de valores meramente relativos, se pretende distinguir o direito da moral em geral e, em particular, distinguir o direito da justiça, tal pretensão não significa que o direito nada tem a ver com a moral e com a justiça, que o conceito de direito não caibe no conceito de bom. Na verdade, o conceito de bom não pode ser determinado senão como o que deve ser, o que corresponde a uma norma. Ora, se definimos direito como norma, isto implica que o que é conforme ao direito, das restumacige, é um bem. A pretensão de distinguir direito e moral, direito e justiça, sob o pressuposto de uma teoria relativa dos valores, apenas significa que, quando uma ordem jurídica é valorada como moral ou imoral, justa ou injusta, isso traduz a relação entre a ordem jurídica e um dos vários sistemas de moral, e não a relação entre aquela e a moral. Desta forma, é enunciado um juízo de valor relativo e não um juízo de valor absoluto. Ora, isto significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da sua concordância ou discordância com qualquer sistema de moral. Uma teoria dos valores relativista não significa, como muitas vezes erroneamente se entende, que não haja qualquer valor e, especialmente, que não haja qualquer justiça. Significa, sim, que não há valores absolutos mas apenas valores relativos, que não existe uma justiça absoluta mas apenas uma justiça relativa, que os 48 valores que nós constituímos através dos nossos atos produtores de normas e pomos na base dos nossos juízos de valor não podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de valores opostos. É de per si evidente que uma moral simplesmente relativa não pode desempenhar a função, que consciente ou inconscientemente lhe é exigida, de fornecer uma medida ou padrão absoluto para a valoração de uma ordem jurídica positiva. Uma tal medida também não pode ser encontrada pela via do conhecimento científico. Isto não significa, porém, que não haja qualquer medida.
Todo e qualquer sistema moral pode servir de medida ou critério para tal efeito. Devemos ter presente, porém, quando apreciamos moralmente uma ordem jurídica positiva, quando a valoramos como boa ou má, justa ou injusta, que o critério é um critério relativo, que não fica excluída uma diferente valoração com base num outro sistema de moral, que, quando uma ordem jurídica é considerada injusta se apreciada com base no critério fornecido por um sistema moral, ela pode ser havida como justa se julgada pela medida ou critério fornecido por um outro sistema moral. 7. Justificação do direito pela moral. Uma justificação do direito positivo pela moral apenas é possível quando entre as normas da moral e as do direito possa existir contraposição, quando possa existir um direito moralmente bom e um direito moralmente mau. Quando uma ordem moral, como, vg, a proclamada 9 por Paulo na sua Epístola aos Romanos, prescreve a observância, em todas as circunstâncias, das normas postas pela autoridade jurídica e, assim, exclui de antemão toda a contradição entre ela própria e o direito positivo, não pode realizar a sua intenção de legitimar o direito positivo emprestando-lhe valor moral. Com efeito, se todo o direito positivo, por ser querido por Deus, e, portanto, justo, é bom, assim como tudo, que é, por ser querido por Deus, é bom, nenhum direito positivo pode ser mau, assim como nada do que é pode ser mau. Se o direito é identificado com a justiça, o ser com o dever ser, o conceito de justiça, assim como de bom, perdem o seu sentido. Se nada há que seja mau, injusto, nada pode haver que seja bom, justo. A necessidade de distinguir o direito da moral e a ciência jurídica da ética significa que, do ponto de vista de um conhecimento científico do direito positivo, a legitimação deste por uma ordem moral distinta da ordem jurídica é irrelevante, pois a ciência jurídica não tem de aprovar ou desaprovar o seu objeto, mas apenas tem de o conhecer e descrever. Embora as normas jurídicas, como prescrições de dever ser, constituam valores, a tarefa da ciência jurídica não é de forma alguma uma valoração ou apreciação do seu objeto, mas uma descrição do mesmo alheia a valores, wertefrei. O jurista científico não se identifica com qualquer valor, nem mesmo com o valor jurídico por ele descrito. Se a ordem moral não prescreve a obediência à ordem jurídica em todas as circunstâncias e, portanto, existe a possibilidade de uma contradição entre a moral e a ordem jurídica, então a exigência de separar o direito da moral e a ciência jurídica da ética significa que a validade das normas jurídicas positivas não depende do fato de corresponderem à ordem moral, que, do ponto de vista de um conhecimento dirigido ao direito positivo, uma norma jurídica pode ser considerada como válida ainda que contrarie a ordem moral. O que sobretudo importa, porém o que tem de ser sempre acentuado e nunca o será suficientemente é a ideia de que não há uma única moral, a moral, mas vários sistemas de moral profundamente diferentes uns dos outros e muitas vezes antagônicos, e que uma ordem jurídica positiva pode muito bem corresponder no seu conjunto às concepções morais de um determinado grupo, especialmente do grupo ou camada dominante da população que lhe está submetida e, efetivamente, verifica-se em regra essa correspondência e contrariar ao mesmo tempo as concepções morais de um outro grupo ou camada de população. Igualmente é de acentuar, com particular relevo, que as concepções sobre o que é moralmente bom ou mal, sobre o que é e o que não é moralmente justificável como, vg, o direito estão submetidas a uma permanente mutação, e que uma ordem jurídica ou certas das suas normas que, ao tempo em que entraram em vigor, poderiam ter correspondido às exigências morais de então, hoje podem ser condenadas como profundamente imorais. A tese, rejeitada pela teoria pura do direito mas muito espalhada na jurisprudência tradicional, de que o direito, segundo a sua própria essência, deve ser moral, de que uma ordem social e moral não é direito, pressupõe, porém, uma moral absoluta, isto é, uma moral válida em todos os tempos e em toda a parte. De outro modo não poderia ela alcançar o seu fim de impor a uma ordem social um critério de medida firme, independente de circunstâncias de tempo e de lugar, sobre o que é direito, justo, e o que é injusto.
A tese de que o direito é, segundo a sua própria essência, moral, isto é, de que somente uma ordem social moral é direito, é rejeitada pela teoria pura do direito, não apenas porque pressupõe uma moral absoluta, mas ainda porque ela na sua efetiva aplicação pela jurisprudência dominante numa determinada comunidade jurídica, conduz a uma legitimação acrítica da ordem coercitiva estadual que constitui tal comunidade. Com efeito, pressupõe-se como evidente que a ordem coercitiva estadual própria é direito. O problemático critério de medida da moral absoluta apenas é utilizado para apreciar as ordens coercitivas de outros estados. Somente estas são desqualificadas como imorais e, portanto, como não direito, quando não satisfaçam a determinadas exigências a que a nossa própria ordem dá satisfação, v.g., quando reconheçam ou não reconheçam a propriedade privada, tenham caráter democrático ou não democrático, etc. Como, porém, a nossa própria ordem coercitiva é direito, ela tem de ser, de acordo com a dita tese, também moral. Uma tal legitimação do direito positivo pode, apesar da sua insuficiência lógica, prestar politicamente bons serviços. Do ponto de vista da ciência jurídica, ela é insustentável. Com efeito, a ciência jurídica não tem de legitimar o direito, não tem por forma alguma de justificar quer através de uma moral absoluta, quer através de uma moral relativa à ordem normativa que lhe compete tão somente conhecer e descrever.